Olha só, estou acompanhando desde as últimas horas da manhã e o desenrolar ao longo da tarde a saída do Pedro Martins do Cruzeiro em direção ao Vasco. Vi dezenas e dezenas e dezenas de mensagens nas redes sociais criticando e muito profissional. Eu lamento, porque quando o Pedro chegou aqui, o Cruzeiro já estava 2 anos sofrendo na Série B do Campeonato Brasileiro. E foi o Pedro, junto com a diretoria do Cruzeiro, com o Paulo André, com o Ronaldo, Gabriel, que montou esse time do Cruzeiro que acabou subindo da Série B para a Série A. O Pedro, ao longo desses anos, contratou 68 jogadores. E aí ele está sendo muito criticado pela quantidade de jogadores. Ok, 68 realmente é um número muito alto. Dá para você montar 6 equipes. Mas vocês acham que o Pedro fez isso tudo sozinho? Que ele não conversava com ninguém? Que ele não pedia opinião da análise de desempenho? Que não tinha participação do Paulo André, do Ronaldo, do Gabriel, do Paulo Autuori, do Elias? Essa turma, ninguém participou, Pedro fez tudo sozinho? Claro que não. O Pedro, ele era um executivo que dentro da hierarquia tinha alguns acima dele e que ele precisava sempre tomar bênção, pedir autorização para fazer as coisas. Muitas vezes ele fez porque a ordem veio de cima, talvez até contrariado. Mas a gente não pode esquecer que o trabalho dele resultou no principal objetivo naquela época, que era trazer o Cruzeiro de volta à Série A. Conversei com algumas pessoas de dentro do clube hoje, e elas me disseram que estão extremamente sentidas pela saída do Pedro, que é um cara sensacional, de uma postura íntegra lá dentro, que cultivou o carinho e o respeito de todo mundo. Então, dentro do clube hoje, existe um sentimento muito ruim. Eu sei o que é isso. Eu sei quando um diretor vai embora da importância do cargo que o Pedro ocupou. Eu vivi isso quando o Eduardo Maluf, por exemplo, deixou o Cruzeiro. Claro que executivos em momentos diferentes da carreira, né? O Pedro ainda está iniciando a trajetória dele. E torço demais, Pedro, para que você no Vasco ou em qualquer outra equipe consiga realizar tudo que você deseja, que você planeja para o futebol. Algumas vezes aqui eu elogiei o Pedro e outras eu critiquei. Como, por exemplo, na última coletiva, quando ele veio explicar a saída do Larcamon. Eu acho que ele foi muito infeliz na escolha dos argumentos. Mas, quando a gente critica pontualmente o que um profissional faz, a gente não pode esquecer que, acima de tudo, essa pessoa merece respeito. Eu estou achando o pessoal muito ácido. Quero dizer mais, Bob, no finalzinho, para não me alongar ainda mais. O futebol brasileiro está passando por um momento péssimo, de baixíssima qualidade. Basta a gente acompanhar os jogos. Não fiquem esperando milagre, porque esse milagre não vai acontecer com o time do Cruzeiro nos próximos meses. Lembrando que só em julho o clube pode contratar novos jogadores. Eu não sei, assim, se vocês concordam comigo, mas olhando em perspectiva agora, que nem aquela coisa assim, né? Quando você termina de ver o filme, é que você vê então lá no início era aquilo, agora eu entendi e tal. Aquela entrevista, ele me pareceu estar extremamente constrangido de estar tendo que dar aquelas explicações meio evasivas e tal. Será que ali a coisa já estava assim, já tinha desandado? Eu acho que o sentimento que eu tenho, Bob, é que talvez o Pedro não quisesse a saída do Larcamon. Talvez fosse desejo de outras pessoas com muita influência ou pessoas fortes lá dentro. E aí, quando a gente ouve a entrevista do Larcamon no México, lá para a TV ESPN do México, dizendo que foi uma decisão tomada de forma passional, e me parece que o Pedro é o oposto desse tipo de sentimento no futebol. O Pedro me parece, apesar de eu nunca ter estado na frente dele, só conversei com o Pedro aqui no nosso programa uma vez por um link, o Pedro não me parece esse tipo de executivo. Então aí para mim fica uma dúvida muito grande, né? O que é que está acontecendo nos bastidores do clube? Que não se manifesta. Como não se manifesta, abre possibilidade para
todo tipo de hipótese, para todo tipo de versões que vão aparecendo, porque o clube não vem a público dar uma explicação. Agora está se falando que o Paulo André assume interinamente o cargo do Pedro. E o Paulo também já começa a ser muito criticado. Trabalhei com o Paulo, Bob, durante alguns meses, quando ele foi zagueiro do Cruzeiro. Eu não tenho absolutamente nada a me queixar, a reclamar do Paulo. Pelo contrário, Paulo André era um cara muito sério durante o período em que ele trabalhou lá dentro e que eu pude conviver com ele. E o Paulo como zagueiro, como atleta. Não sei ele como gestor. Mas, moçada, o que a gente tem para hoje é isso aí. Não tem nada diferente, tá? A classificação na Copa do Brasil não deu certo. Na Sul-Americana o Cruzeiro não vai bem, mas ainda vai fazer 2 jogos em casa. Tem possibilidade de, no mínimo, somar 9 pontos. Isso sem contar com as partidas que vai jogar, que ele tem que jogar no exterior. Tem um jogo ainda no exterior. Então, o que tem é isso aí, tá? Fica essa turma aí, sonhar para fazer logo 45 pontos. Eu, sinceramente, eu não sou tão derrotado assim, não. Eu não acho que o time do Cruzeiro é tão horroroso ao ponto da torcida ficar nesse sofrimento de 45. Mas acho que internamente deve estar acontecendo alguma coisa. Vamos procurar saber, né? O Paulo André é um cara que eu sempre admirei, ele sempre teve assim, uma boa retórica, sempre conversou, falou, deu boas entrevistas e tal, mas acho que a carreira dele como jogador acabou sendo prejudicada naquele momento em que ele começou a liderar um movimento dos jogadores ali para, né, mudar alguma coisa no futebol brasileiro. Futebol clube. Bom, né? Uhum. Aí fizeram o quê? Pegaram ele, mandaram lá para a China. Falaram, fica aí. E aí pronto. Apagaram o fogo e aí depois a vida seguiu como seguiu. Mas enfim, é isso. Só para dar um pitaquinho aqui, rapidinho, do Pedro Martins. Coisa rápida. O Pedro Martins, em 2015, ele foi elogiado pelo Alexandre Calil. O Alexandre Calil o conhecia como um funcionário do Atlético Paranaense. Em uma entrevista dada até ao GE, o Alexandre Calil disse que o pediu emprestado ao Petralha, falando que o menino entendia muito de futebol. Até aspas é a seguinte: ele é funcionário do Atlético Paranaense, eu pedi emprestado ao Mário Petralha, porque o menino entende muito. Fecha aspas, o Alexandre Calil disse isso em 2015. É um profissional que passou pela Federação Paulista, veio ao Cruzeiro, sempre nos atendeu, o critiquei, o elogiei. Ele esteve aqui, assumiu erros no acesso da Série B para a Série A. Disse, palavras dele, que muitos dos erros foram camuflados pela conquista. A conquista e o acesso fez com que esses erros fossem maquiados, escondidos, e que eles tentariam não errar tanto. Acho que as últimas declarações, o Gui disse da última entrevista, vou até um pouquinho mais longe. Acho que as últimas declarações dele foram infelizes, mas aí por diversos motivos, talvez por ser novo, segundo, por ser pressionado, por estar em um momento de instabilidade. É o recheio do sanduíche, vamos colocar ali, se ele tinha o pão do lado de cá como o torcedor e a imprensa, e o pão do lado de lá como se fosse a diretoria, era ele que estava estourando e estava estourando nas costas dele. Como administrar isso? Cada um tem a sua forma. O experiente Maluf foi dado aqui como exemplo, era de um jeito, o exemplo dado pelo Gui, e o Pedro é outro. Vai adquirir muita bagagem, muita experiência. Desejo toda a sorte do mundo ao Pedro, mas com alguns tropeços recentes. E claro, Gui, o fato do Cruzeiro estar nessa situação, questionamentos, jogadores que chegaram e não jogam, treinadores que chegam e não se explicam, que vão embora, que demissões, isso tudo influencia para que a violência e a intolerância nas redes sociais. Nelson Rodrigues tem uma frase que é o seguinte: os idiotas vão dominar o mundo. Não, já estão dominando. Não pela capacidade, e sim pela quantidade. Eles são muitos. A minha dúvida... E a rede social deu voz aos idiotas. Dodô, há muitos, não todos são idiotas. Tá? Só antes de eu passar a bola para você, a minha dúvida é o seguinte... falou isso também. A minha dúvida é o seguinte, CJ. Qual que é o percentual de responsabilidade do Pedro em cima do momento atual do Cruzeiro, mas ok? Isso tem como a gente saber? Não. Nós aqui fora, não. Lá dentro eles sabem. Claro. Eles sabem. Vai, Bob, Dodô. eu acho o seguinte, cara, meu boa noite foi em cima da estrutura dos departamentos de futebol, né? Se a gente, vamos começar pelo América. Quem manda? Salum. Depois, Alencar com Euler. Aí você tem o Alexandre Matos agora e o Cascardo. Pronto.
tá definido quem manda no futebol, quem manda no América. Porque os clubes são, né, basicamente futebol. O resto é perfumaria. Vamos pegar o Atlético. Saiu o Rodrigo Caetano, entrou o Vitor. Me parece, me desculpa, talvez o CJ saiba aqui, CJ, o gerente que subiu, o nome dele? Que tá Pedro Moreira. Pedro Moreira. Subiu, tá trabalhando lá com o Vitor. E você tem os R's lá, principalmente o Rubens Menin, Rafael Menin, que comandam um processo. Tá fácil de ver o desenho do Atlético. Quem manda, quem faz, quem não faz. Vamos pegar o Cruzeiro. Ronaldo comprou a SAF e ninguém nunca ficou sabendo, porque há 1 mês, há 2 meses aqui, a gente deu os percentuais todos da SAF do Atlético. Os pormenores é óbvio que a gente não vai ficar sabendo, mas a gente sabe quem tem mais percentual, como é que funciona, como é que não funciona. Por quanto o Ronaldo comprou o Cruzeiro? Alguém sabe? Ou não é problema nosso? Resta saber quanto que ele já colocou, porque acho que tinha uma promessa, Beleza, né? de botar 400, Isso. não sei o quê. Aí muita gente diz que botou 50, tudo bem. Talvez não nos interesse. O que Paulo André faz? O Biel Marcelo Moreno botou mais dinheiro do bolso do que o Ronaldo. O que o Elias faz? O que o Gabriel Lima faz? O que o Pedro Martins fazia? O que o Paulo Autuori faz? O que o D'Alessandro fazia? É gente demais, Guilherme. É gente demais. E aí vem uma frase aqui que casa, que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Você não sabe de quem você cobra. Você falou aí do Maluf. O Maluf tinha autonomia. Até onde ia a autonomia do Maluf? Até a hora que chegava no dinheiro. A única coisa que podia barrar uma definição do Maluf no departamento de futebol do Atlético era assim: não, nós não temos dinheiro para fazer isso. Mas até ali, as definições, logística, viagem, o tamanho do elenco, como é que ia funcionar, o dia a dia, Cidade do Galo, era autonomia do Maluf. Você tem que ter autonomia. Obviamente que chega um determinado momento que sua autonomia acaba e você bate aonde? Lá no presidente. No Cruzeiro a gente não sabe. Qual era o tamanho da autonomia do Pedro Martins, que você acabou de dizer aí, que lá dentro do Cruzeiro todo mundo está sentindo muito a falta dele? Ninguém sabe qual é o tamanho da autonomia dele. Aquela entrevista que ele deu, que foi constrangedora, que a gente falou aqui, ele estava absolutamente incomodado, desconfortável, sem lugar. Porque muito provavelmente, Bob, alguém chegou pra ele e falou assim: você vai lá e vai dizer isso, isso, isso e aquilo. E não tem nada pior do que você falar aquilo que você não pensa. Você é comandado. Vira o Rodrigo Carneiro pra você e fala assim: olha, Bob, hoje a sua opinião sobre a derrota do Atlético vai ser essa e aquela. Você fala: poxa, mas ele, peraí. como diretor, não tinha autonomia de fala? Ele foi Eu não orientado. sei, Ele, como diretor, Acredito. Dodô, eu imagino que ele Acredito. tenha uma ciência e um conhecimento e uma liberdade Eu também. de falar o que quer. Eu também. Relativo. Só que não é, o que É relativo. me parece. Porque tem hierarquia. Isso. Você tem quem tá acima dele. Quem tá acima dele? O Gabriel, por exemplo, é o CEO do clube. É um cargo que eu entendo que o CEO está acima E o Paulo André do tá executivo acima do dele? futebol. O Paulo André, que até aqui é considerado junto com o Elias, é o que eu falo, falta assim, uma clareza com relação à ocupação de cada um. É isso que eu tô O dizendo. O Elias Departamento e o de Paulo futebol André do Cruzeiro. são pessoas que fazem parte da gestão Sim. dos clubes do Ronaldo. Perfeito, Ok? perfeito. Então, eles trabalhavam tanto lá no Valladolid, agora o Paulo André está 100% desligado, e no Cruzeiro, trabalhavam na gestão. Agora, Bob e CJ, Dodô viveu muito isso. Quando você tem uma situação como uma coletiva que o Pedro teve que ir há pouco tempo, a diretoria se reúnem. Vocês não fiquem achando que simplesmente o Pedro vira para o Bruno Faleiro, que é responsável pela comunicação, e fala: Bruno, marca uma coletiva para hoje às 18h que eu vou lá falar. Não. Ele tem que conversar muito, ele deve ter conversado por telefone com o Ronaldo, se o Ronaldo não estava presente, conversou com o Paulo André, conversou com isso. E muitas vezes a versão que é trazida a público é a versão de interesse da instituição. Para mim está claro, pelo que aconteceu na postura do Pedro naquela coletiva, pelo que o Larcamon disse essa semana lá na Venezuela, que tem alguma coisa errada, que aquilo ali não aconteceu no transcorrer. E para mim, esse negócio que foi uma decisão emocional
Eu já vivi isso dentro do clube. Essa frase é forte. A gente sabe até de onde parte as decisões. Partem, Bob, quando você está sofrendo principalmente com o resultado de jogo. E não se toma decisão em cima de resultado de jogo. Se toma decisão em cima do trabalho. Não, o trabalho não está sendo bem feito. Não adianta insistir, porque ele não vai prosperar. Ok, foi o que o Atlético fez com o Filipão antes da decisão. Aí o Cruzeiro vem a público e diz que estava tomada a decisão de dispensar o treinador assim que acabasse o campeonato. Então, com que convicção o Cruzeiro foi jogar aquelas 2 partidas? E se o Cruzeiro ganha o segundo jogo do Atlético, ganha bem, na eu, segunda-feira... inclusive, chamei aqui de lorota. Falei, pra mim, na o que o Pedro segunda-feira- Martins acabou de dizer, Sim. que independentemente do resultado do segundo jogo, o técnico estava demitido, lorota. E isso é uma Porque se ele vai lá e enfia 3 no Atlético o Cruzeiro, eu duvido Também. a diretoria do Cruzeiro demitir o Larcamão. Essa declaração e essa sua opinião vai ao encontro justamente do que o Gui acabou de falar sobre interesses da instituição. Sim. Você vai lá, defende a instituição, fala sobre isso e fala que nós chegamos num consenso e esse consenso já estava definido. Ok. Não foi do Pedro, foi o consenso da instituição. Esse exemplo aí que o Dodô estava dando, do Rodrigo Carneiro virar para o Bob e falar: hoje você vai lá no microfone e você vai justificar a derrota do Atlético com esse argumento aqui. Aí o Bob pensa completamente diferente, mas é o dono do negócio. Ele tem esse direito? Ele tem, ele é o dono, cara. Ele é que paga o salário, ok. Aí você vem aqui, Bob, senta, mesmo sem você estar 100% convicto disso, é uma ordem, isso faz parte da hierarquia. E, gente, e de hierarquia de todas as empresas. Isso acontece na atividade automobilística, acontece dentro do judiciário, em qualquer lugar existe hierarquia. E as pessoas cumprem as ordens que vêm de cima. Só para deixar claro, Que isso no jamais Rodrigo- aconteceu. Mas aconteceu. Nós Não, estamos dando assim, dizendo que isso poderia acontecer Nem aqui- conosco. Nem aqui, nem em nenhum Nenhum outro lugar onde eu trabalhei. Pois é. Inclusive com Vossa Senhoria. Quantas vezes Vossa Senhoria discordava de mim Sim. e eu falava, chefe, eu vou falar isso porque é isso sim que eu penso. Não nesses termos, mas Né? aconteceu Sim. muito comigo no Atlético, sabe? De eu escutar assim, a gente tem que ir lá e falar isso. Falar assim, não, a gente é muita gente. Aham. Eu discordo, isso aí eu não vou falar, isso aí eu não vou fazer. Fiz isso com muita gente grande, Guilherme. Sim. Muita gente grande que não gostou. Mas eu acho que você mostra personalidade. E hoje há a palavra não é culto, a palavra é uma adoração por emprego. Por defender o emprego a qualquer custo. Principalmente no meio do futebol, onde se paga muito Demais. bem. Então Demais. fica todo mundo muito assim, ó. Eu vejo isso muitas vezes no Atlético. E já comentei com pessoas lá de dentro, sabe assim? Então tem determinadas coisas, cara, que você tem que bancar. Nem que custe o seu emprego. Nem que custe o seu emprego. E pra terminar, da minha parte a respeito do Cruzeiro, se eu sou torcedor do Cruzeiro, eu torço pro Cruzeiro tomar 3 pancadas na Sul-Americana e voltar tudo pra Copa pro Campeonato Brasileiro. A única coisa que não pode acontecer com o Cruzeiro esse ano é cair de novo. E o torcedor do Atlético, o Cruzeiro cair esse ano é legal pra caramba pra gente zoar, pra fazer meme, pra ir no grupo da família. Eu zoo meus primos cruzeirenses, eu sou atleticano. Mas é muito ruim a médio e longo prazo se o Cruzeiro não se reestabelecer. É muito ruim pro Atlético. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Essa rivalidade é o que mantém os dois times considerados grandes e brigando por coisas aqui dentro que vão se refletir lá fora. A gente viu isso acontecer na Bahia, né? Sim, O sim. time entrou numa espiral e o outro Sim, foi junto. sim, Abriu sim. o ralo. E o Foi dono todo do mundo negócio está em silêncio, está longe, né? Perdeu o título, aí perdeu o treinador, agora perdeu o executivo de futebol. Fizeram uma troca de goleiros aí que eu não sei se vai ser boa ou se vai ser ruim, não sei, porque tem essa questão de que um goleiro não pode jogar Sul-Americana. E eu vi aí o dono brincando num carrinho elétrico esses dias aí, passeando e tal. Acho que o Marcelo Moreno... Acho que o Marcelo Moreno, talvez o que ele falou aqui seja mais sonho, desejo, do que a gente esteja perto de uma realidade diferente. Antes de mudar de assunto,
eu só queria perguntar para vocês dois o seguinte. Como é que esse tipo de situação bate no time, lá no vestiário? Qual o reflexo que isso pode ter no futebol? Mexe muito. Mexe muito. Se dentro do grupo de jogadores o Pedro era um cara muito querido e os jogadores sentirem que aconteceu alguma sabotagem, alguma coisa estranha, ou entenderem que ele não era o grande culpado, os jogadores sentem muito, Bob. Mas passa. Mas passa. Fica agora para a definição do próximo. O que vai ocupar o cargo vai ser uma pessoa de bom trânsito com o grupo, de bom relacionamento com os jogadores? A gente não sabe. Tem muita gente qualificada no mercado. O Paulo Autuori, o próprio Paulo que está lá dentro, é um profissional que tem totais condições de vir a ocupar um cargo desse, se ele quiser no futuro. Muito bem quisto por jogadores, Muito bem, muito bem. Agora, Bob, a escolha ela tem que ser muito inteligente, porque o ano não vai ser simples, tá? E outra coisa, precisa mexer no grupo. O Cruzeiro precisa de mais reforços. Com o grupo que está lá, está preocupando. Não vou citar nome aqui, eu acho um desrespeito, cara. Você pegar um profissional e falar o grande culpado é esse aqui, ó, e botar ele para Cristo e deixar todo mundo enfiar o cacete nele. Isso não se faz no meio do futebol, não se faz do lado de fora. Então eu não vou fazer, mas tem jogadores que já mostraram que não tem condição de vestir a camisa do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa urgentemente de uns 3 ou 4 jogadores para não viver um sufoco na segunda parte do campeonato.